Vamos lá, estamos aqui com a terceira parte desse nosso mini curso a respeito de leitura de projetos estruturais em um projeto nosso aqui da Urbana Engenharia. E a ideia hoje é mostrar para vocês como é que a gente faz a leitura dos pilares de um projeto estrutural nosso. A gente vai usar dois modelos de detalhamento que a gente normalmente utiliza para ilustrar isso daí. Então, vindo aqui, lembrando, a leitura de pilares, na verdade todo o projeto está muito associado aos cortes. Por exemplo, esse daqui é um projeto que conta com subsolo. Existe um terreno, um nível zero, um nível atual do solo, que é, digamos assim, o nível do meio-fio da sua rua. Com base nele, a gente estabelece as nossas cotas aqui do projeto. Por exemplo, o térreo, ele vai ficar 60 centímetros a menos do que seria o nosso nível zero da rua, o meio-fio. A menos 4,30 do nível zero, a gente vai ter o piso do nosso subsolo. E a 400 centímetros acima, 4 metros acima, a gente vai ter a coberta. Lembrando que estrutural, a nossa unidade de referência são os centímetros. Então a gente vai vir aqui, tem aqui também uma cota entre eles, 370 centímetros entre o subsolo, o topo das vigas do subsolo e o topo das vigas do térreo, e 460 do topo das vigas do térreo para o topo das vigas da coberta. Aqui tem mais algumas referências, a gente vê quais elementos estão sendo cortados para ajudar a ilustrar. E aqui a gente parte para o detalhamento de pilares. Existem duas formas da gente detalhar um pilar. Pode ser um detalhamento por pavimentos. Então, por exemplo, só o pilar da base da sapata até o baldrame. Depois, do baldrame até a primeira laje. Depois da primeira laje até a coberta. A gente pode fragmentar por pavimentos ou a gente pode fazer um detalhamento contínuo. Um único detalhe que passa por todo o pilar. É importante você já estar ciente de como é que é executado um pilar. A gente não está aqui para falar sobre a execução, mas a grosso modo a gente vai fazer uma caixaria de um pilar, vai posicionar as barras longitudinais, que são as barras que vão ficar normalmente na vertical, e estribos circundando esse pilar, tá certo? Então aqui a gente tem um detalhamento, por exemplo, eu vou pegar outro que esteja mais simples. Esse daqui é um pilar que ele nasce na sapata e ele morre no térreo, é um pilar que vai ficar escondido, enterrado, é só um arranque. O que é que a gente pode identificar aqui? Primeira coisa, alturas. Esse pilar ele morre na altura menos 430, é o topo dele, porque pilar normalmente vai nascer embaixo e morrer em cima. Se a gente for olhar, menos 430 é o topo do nosso subsolo. Então esse pilar, ele vai vir daqui e ele vai morrer aqui, tá? Aqui, se a gente for dar uma olhada, pronto, já sei as alturas dele. Qual é a barra desse pilar? Quais são as barras? Vão ser 4 barras de 10.0, eu tenho aqui o comprimento do corte dela, com um gancho de 20 e 141 na vertical. Ah, mas a altura não bate, porque o pilar ele tem 150 e aqui só tem 141 nessa vertical da barra, porque tem os cobrimentos, tem uma capinha de concreto em cima e embaixo. Por isso que o aço não vai poder ter os mesmos 150, tá certo? O arranque de pilar você sempre pode compatibilizar, por exemplo, P7 e P16. Bora vir nas sapatas, procura S7 e S16, pode ver que na sapata está a altura da base, a profundidade da base da sapata. Pode ver que a cota de topo é a mesma. Isso ajuda a gente a se localizar. A sapata vai ser enterrada 1,5 m, então eu sei que esse meu arranque vai ficar mais ou menos 1,5 m, pouco menos por conta dos cobrimentos. Aqui a gente vai posicionar estribos, pode ver que eu desenho os estribos, tá? Como serão esses estribos? Os estribos são as barras N57 e N58. Vai daqui da base, 10 barras N57, com espaçamento de 12 centímetros. E depois, 4 barras N58, com espaçamento também de 12 centímetros. Só que essas barras N58 são duplas. Esses estribos são duplos. Como assim estribos duplos? É o seguinte. Uma dificuldade muito grande vai ser quando você estiver cruzando as barras das vigas com as barras dos pilares. Por quê? Porque os estribos... Imagina que eu estou vendo um pilar de lado. Tem aqui as barras verticais do pilar. Vou fazer com unhas. Opa! Fiz as barras. Botar em azul os estribos. Você chegou e botou os estribos. Uma coisa. Na região de encontro de pilar e viga, você pode tirar os estribos das vigas, tá? Não precisa ter estribo na viga, na região do pilar.
mas o do pilar tem que continuar. Aí, beleza, fiz os meus estribos do pilar, coloquei. Eu vou vir com a minha viga normalmente montada. Minha viga vai vir aqui, ó. Essa verde é a barra da viga. Quando eu for inserir ela aqui, cara, essa barra vai se chocar com os estribos. Eu não vou conseguir descer a barra da viga. Tá? O que é que muita gente faz, para simplificar? Arranca os estribos dos pilares, e aí sim eu consigo descer a barra da minha viga, e ela passa lado a lado com essas barras vermelhas. Não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque eu preciso manter estribos nos pilares. Aí você diz, poxa, já sei também. Vou deixar os pilares sem estribos, venho com as barras das vigas. Vim, coloquei, perfeito, dá para funcionar. Vou colocar os pilares, os estribos. Os estribos são retângulos já dobrados. Quando eu for descer o estribo, eu geralmente posiciono de cima para baixo o estribo, ele vai bater na barra da viga, também não vai funcionar. Pô, temos um problema. Como é que a gente faz então? Tem duas soluções possíveis. Você desmontar a sua viga toda, colocar os estribos. Opa! Você pode desmontar a viga toda, colocar os estribos, só que aí você vai ter que vir barra por barra. Pega uma barra, vem aqui pela brecha, coloca pelo lado. Vem outra pela brecha, coloca. Cara, você vai perder muito tempo e muito dinheiro fazendo isso. Qual é a solução que a gente adota? A solução dos estribos abertos. Como é que a gente faz? Primeira coisa, onde está só o pilar, sem encontro com viga, a gente vai usar essa barra N57. Barra N57 é um estribo, 16 por 16, tá? De ferro 5.0. Você vai cortar uma barra de 75, vai dobrar 16 por 16, 4 abinhos de 16, e vai colocar, tá pronta a sua barra. Aí você vai dizer, Jorge, tem um problema. É uma barra quadrada, 16 por 16. 16 vezes 4 dá 64. Por que eu estou cortando 75? Porque você vai precisar de pelo menos uns 5 centímetros e meio para fazer dois ganchinhos aqui para dar uma boa amarração para esses estribos. Tá? E aí você vai colocar a armadura do pilar e vai começar a descer os seus estribos, de cima para baixo. E o seu armador vai usando arames para amarrar esses estribos aqui. Ah, uma coisa, né? Você também tem, antes mesmo de começar a dobrar, você tem que ver a sua seção. A seção aqui é um pilar ou concreto 25 por 25. Aqui dentro a gente vê as barras, ó, barras com X, são as barrinhas que morrem nesse nível. Então aqui, ó, no nível superior, então no nível subsolo, essas barrinhas vão morrer. Ou seja, elas vão chegar nessa altura do subsolo e não vão continuar. Tá? E tem aqui duas setinhas que indicam vistas. Por exemplo, a vista H quer dizer que desse lado eu vou ver isso aqui, ó. E vista B quer dizer que desse lado eu vou ver isso daqui. Então ajuda você a localizar-se no projeto. Vou descendo os estribos e amarrando, descendo os estribos e amarrando. Aqui eu passei uma viga de 40. Você pode ver que quando falta 40 centímetros para o topo do baldrame, o estribo muda. Vai ser um estribo duplo N58 com 12 centímetros. O que é esse estribo duplo? Basicamente dois U's separados que a gente faz com gancho, tá? Qual a utilidade deles? Permitir que a gente tenha estribos e as armaduras longitudinais para as vigas. Tá? Depois eu vou fazer até um detalhamento complementar para isso. Eu vou tentar fazer aqui. Pronto. Eu vou colocar essas barras em... Deixa eu colocar aqui no modo de desenho. Eu vou colocar essas barrinhas aqui amarelas. Eu vou vir agora com os estribos. Esses estribos eu vou colocar em azul. Colocamos aqui os estribos. Ó, e aí o armador vai vindo colocando. Ele faz o seguinte, ó. Ele vem de cima para baixo, encaixou. Pronto. Na verdade, ele não precisa fazer isso necessariamente nessa ordem. Ele pode já deixar esse pilar. Ele normalmente vai deixar esse pilar pronto fora e depois, tipo, fora de onde vai ser concretado. E ele já vai posicionar o seu pilar mais ou menos aqui, ó. Ele, quando formar, ele vai posicionar só os estribos até aqui. Só os N57.
1,10 m. Os últimos 40, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os nossos estribos. Ele vai primeiro posicionar a armadura da nossa viga. Eu vou colocar em verde. Vou botar aqui, ó, tipo 20. Vou colar aqui com 15. Pronto, ó. Ele vai vir com as barrinhas das nossas vigas, tá? Poderia até ter umas... vamos deixar só as barrinhas de cima. Ele vai vir com as barrinhas das nossas vigas e vai posicionar por cima aqui. Depois de colocar o pilar no lugar, posicionou. Vai fazer algum ajuste com as barrinhas. Ajustou, colocou. Beleza. E agora? Depois disso, ele vai querer vir com os estribos. E como eu falei, ó, o estribo vai estar batendo nessa barrinha verde. Ele não vai conseguir descer. Vai dar problema. O que a gente vê então? Ignora essa solução. E a gente vai vir com os estribos abertos. Pelos dois lados. Vai vir como se fosse aqui, ó, 5. Botar aqui 16. 5. Vou criar um espelho aqui. Ele vai vir, ó, com os estribos pela lateral. Vai vir pelo lado, coloca esse daqui e amarra. Vai vir pelo outro, colocou esse daqui e amarrou. E ele vai ficar fazendo isso. Ele vai vir por um lado, aqui, pelo lado, pela lateral e amarra. Vai vir com esse outro, lado, lateral, lateral, amarrando. Dessa forma, a gente consegue ter todos os estribos dos pilares, por mais que tenhamos as barras das vigas. Lembrando, nessa região, o estribo da viga pode ser removido, tá certo? Só para ilustrar como é esse funcionamento. Aqui, voltando para o detalhamento do projeto, o que mais a gente pode ver? Tem aqui, ó, a dobra 16x16, CN1 16x16, com um pequeno ganchinho aqui. Aí por que é duplo? Porque são duas barras dobradas, não é 4 barras 258. Vão ser 4 estribos 258, só que com dobragens duplas. Dobras duplas. Então, só para você saber, para você não cortar só 4 e achar que vai funcionar. Vai ter que cortar 2 vezes os 4, 8 vezes. Tá certo? Vamos pegar agora um exemplo de um pilar aqui que suba. Olha esse daqui. Esse daqui é o P8. Isso vale para o P7 e o 16. Temos pilares que são iguais, então a gente detalha em conjunto. Vamos olhar, ó, a altura. Veio do menos 580 até o menos 430, mesma profundidade. Seção também, ó, 25 por 25, você percebe que as bolinhas não tem mais o X. Quer dizer o quê? Que vai chegar no topo do baldrame, ela vai passar direto. Passar direto quanto? Relaxa que tudo isso aqui está em projeto. Vai ser o seguinte, o que muda daquele detalhamento para esse? Funcionamento dos estribos, é tudo igual. A diferença é que esse, por exemplo, passa uma viga só de 35. Então eu vou fazer 115 com o estribo fechado e só 35 com 3 vezes 2 estribos abertos. E a minha barrinha longitudinal é sempre a barrinha mais comprida. Ela vai ter, ó, eu vou cortar 202, eu vou dobrar 20 na ponta, vai ficar 146 enterrado e eu vou deixar uma esperazinha de 38. Aí quando eu concretar essa base, essa espera vai ficar sobrando, vai ficar esse ferro furando em cima, para eu vir com o meu próximo pilar, posicionar aqui. Eu vou vir com o próximo pilar, ó, vou posicionar as barras dele aqui, vou amarrar com os arames e vou dar continuidade ao meu pilar, tá certo? Como é que ele ficaria em cima? Bora ver algum trecho que continua? Aqui, ó. Esse daqui já é outro lance. O lance é que vai do subsolo, do topo do subsolo até o topo do térreo. Vê que o esquema já é diferente, ele é mais comprido, né, pela altura. É um pilar aqui 25 por 25. Temos as vistas, os estribos fechados, ali no topo 60 centímetros, que é a altura da viga, temos os estribos abertos. E a gente consegue ver o seguinte. Aqui, ó, eu vou ter 21 estribos N53, que são esse daqui a cada 15. Seguido de 4 N62 duplos. Esses N62 duplos a cada 15 também, tá? Esse daqui nós vamos ter 4 barras de 16. Eu vou cortar 430 centímetros, 4,30 m. E essa barrinha vai ficar 60, sobrando com 3,70 aqui no pilar. E esse que sobra é para quê? É para um nível que vai do térreo à coberta sem emendado. Vamos procurar esse P1. P1 aqui, ó. A gente vai amarrar mais 4 barras de 16 aqui em cima. Amarrou e a gente vai continuar. Só que agora vai ter 537 centímetros.
ela vai chegar até o topo, vai parar, porque tem o cobrimento. Vistas funciona da mesma forma, tá certo? Estribos. Aqui tem só um aviso: posicionar os chumbadores antes de concretar o pilar, porque esse exemplo é um exemplo de um pilar que ele vai receber uma treliça metálica. Então eu tenho que posicionar chumbadores para depois ir com as soldas para posicionar a estrutura metálica dentro desse pilar. Algumas observações: temos pilares com mudança de seção, tá? Como assim mudança de seção? Pilares que podem começar mais grossos, depois ficam mais finos, tá? Então a gente tem que estar pronto para isso. Ah, essas barras morrem, ó. Por isso que tem um xizinho. A gente poderia ver algum exemplo aqui desse tipo. P1. Cadê? Tem um P1 aqui. Ah, não, porque o P1 nasceu sobre viga. P2. O P2 você pode ver que ele começa, ó. A parte enterrada dele é 40 por 25. Ó o estribo como tá retangular, ó. Mesmo tipo de leitura. A diferença é aqui. Olha como ele é bem mais bagunçado, esse pilar. Por quê? Esse pilar, ele tem que começar. Ele vai ter 6 barras de 16 enterradas. Não, 6 não, vamos lá, ó. Pela seção. Esse pilar ele vai ter enterrados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras de 16. 8 barras de 16? Como assim? Dessas 8, essas 4 aqui, ó, elas vão do topo da sapata e morrem no topo do baldrame. Essas que estão só a bolinha vazia, elas vêm do fundo da sapata e vão passar direto, tá? São 2. Agora, tem mais 2 que elas vão nascer já aqui em cima do baldrame. Vamos ver? Porque o que eu preciso? Se eu tenho um pilar que ele vai passar, ó, esse P2, depois ele fica com 4 barras de 16, como vocês estão vendo. Como é que eu posso fazer isso? Só que a base vai precisar de 6. A gente fez 4 barras que vão morrer aqui. Pode ver que ela fica só na altura enterrada. 2 que passam direto. Olha o gancho como é grande contra a sapata. 2 que passam direto. Tá? Porque eu aproveito essas 2 que estão na quina para passar direto e já vão servir para o próximo lance do pilar. Porém, você vai ver que é o seguinte. Esse pilar, originalmente, ele tem só 6 barras. Porém, o programa já sabe, a gente já sabe e já desenhou que em cima você vai ter mais 4. Esse pilar, ele quando ficar 25 por 25, lá em cima ele vai ser mais ou menos assim, ó. E eu vou ter, pegar o azul, 4 barras, 2 aqui e 2 aqui. Por isso que a gente faz o quê? A gente sabe que essa daqui em cima não precisa, por isso que ela morre. E a gente sabe que tem 2 que eu vou precisar que não estão posicionadas, por isso que eu nasci elas aqui. E é por isso que você vai ver, ó, que nascem 2 barras. Essas 2 barras vão ser posicionadas aqui no meio, ó. Tem até a altura. É uma barra de 121 que 60 entra no pilar que está enterrado. E elas vão seguir. Aí aqui em cima você vai ver que eu vou ter 4 barras em espera, que é para o pilar que vem em seguida. Você consegue ver a lateral desse pilar? Ó, vista H. Ele mostra bem. Eu vou ter a barra que vem para cá e morre, a barra que vem para cá e passa direto. E as barras que vem para cá, ó, nascem só aqui em cima e vão dar continuidade para o restante do pilar. Tudo aqui é cotado. Agora, se eu ver de frente, imagine em corte. Eu vou ver essa barra, essa e essa. Pode ver que eu vejo exatamente as 3 barras. Sendo que dessas 3, ó, eu tenho as 2 aqui que nascem, que estão posicionadas aqui dentro. Tá certo? Então esse é um pilar com mudança de seção, mudança de tamanho. Esse daqui é a mesma coisa. Esse daqui é a mesma coisa. Só que esse daqui, ó, não precisou nascer novos. Esse daqui, como eu já tinha 6 barras posicionadas nesse sentido, essas 4 barras de cima já servem para os pilares que vêm em seguida, tá certo? Detalhe, pode ver que essa daqui, ó, tem um gancho. Esse gancho é um gancho em formato de S, que a gente vai armar em formato de S, ó, aqui, e vai posicionar junto dos estribos. Cada estribo vai ter um gancho desse. Pode ver que eu tenho aqui, ó, tem 10 N54, que o N54 é o estribo. Tem 10 N56, que é o gancho, e tem mais 3 N56, que é o gancho que vai estar junto com os estribos duplos. A gente geralmente tem um gancho aqui, ó, é chamado gancho ou grampo contra a flambagem. Eu não vou entrar em princípios de cálculo aqui, mas é um gancho que é necessário para reforçar os estribos em algumas situações, tá certo?
Então é basicamente um gancho que a gente vai posicionar assim, ó, junto aos estribos e vai amarrar, tá certo? Tem aqui uma legenda com as representação das barras em corte e aqui diâmetros de pinos de dobramento. Por exemplo, se uma barra de 10 é uma barra longitudinal CA50, ela é menor ou igual a 10? É. Então eu vou precisar de um pino aqui que o diâmetro vai ser 10 vezes a bitola. Quanto é a bitola? 10 milímetros, que é 1 centímetro. Vezes 5, eu vou precisar de um diâmetro de 5 centímetros aqui para dobrar minha barra de 10, tá? Deixando um gancho de pelo menos 8 vezes 1, que é 8 centímetros, da metade desse gancho para cima, tá certo? Então aqui temos aqui o diâmetro ó, da barra, todos os detalhes necessários. Eu vou ver se tem algum outro exemplo que diferencie, mas eu acredito que todos vão ter formato semelhante, certo? E assim é que a gente faz a leitura dos nossos pilares, tá certo? Tem alguns que vai ter até o aviso, ó, verificar a ligação, quando existe algum tipo de ligação complementar, como por exemplo ligações em madeira, tudo mais. E, a princípio, para esse estilo de detalhamento, é assim que a gente vai fazer a leitura, pedaço a pedaço. Eu vou falar também sobre outro tipo de detalhamento em seguida. Vamos lá, esse daqui é um outro tipo de detalhamento que você pode ver. A gente não faz com muita frequência, tá? Justamente porque a gente acredita que outro tipo de detalhamento consegue ser mais detalhado, mas você pode ver o seguinte, nesse detalhamento, a gente tem aqui ó, do subsolo até a parte de cima, pode ver que a gente detalha todo o pilar em uma única vez. É um único desenho ó, que ele mostra tanto os estribos, aqui ó, tudo igual. A diferença é que ao invés de ele repartir, ele faz a mesma continuidade, deixa os 38 de sobra, ele já marca a barra que vem e vai até o final, tá certo? Você pode ver dessa forma, pode ver que ele é um pouco menos detalhado, até porque já está carregando mais informações, a gente evita poluir. Só vai indicar, ó, você não está vendo o pilar, mas você vê aqui como é que ele fica em corte e você vê a quantidade de barras. Então ele detalha um pouco menos, mas a nível de informação, se você já é letrado na leitura dos projetos, você consegue ter a mesma quantidade de dados e processar de maneira satisfatória com esse pilar, tá certo? Então por hoje a gente fica por aqui e depois a gente vai retornar com o procedimento para leitura de vigamentos, tá? Formas e detalhes de viga, tá joia?